Boa noite a todos. Noite de segunda-feira, noite de conversar sobre teologia. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente, agradeço a audiência que você tem dado para nós nestas segundas-feiras de ausência presencial, mas chegamos a mais uma segunda-feira. O ano já está acabando, nós vamos ter somente mais algumas oportunidades para falar nessas noites, até que as aulas voltem, e que a gente vai aproveitar bastante. Eu sou o pastor João Paulo Gouveia, professor de teologia do Seminário Teológico Batista Mispah. Hoje, aqui nessa noite, vamos colocar todos aí, nós teremos a presença do pastor Júnior Martins, como sempre aí junto com a gente. Pastor, bem-vindo. Ô, João, boa noite, pastor Gilson também. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. E hoje o assunto é de uma relevância enorme em ministérios urbanos. Somos membros aí de uma grande cidade. Precisamos aprender bastante. Eu sei que o pastor Gilson vai ajudar bastante a gente hoje. É isso aí, boa noite. Muito bem, está aí também com a gente, é o examinado para a vingança dos seminaristas aqui, né? É um concílio junto com o pastor, agora está aí o pastor Gilson também com a gente, o pastor, ele é pastor da Memorial de Interlagos, o nome da igreja que ele hoje é o pastor, ele fez cursos fora do país, aqui no país, mas eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho mais. Pastor Gilson, professor Gilson, a palavra é sua. Boa noite, pastor João Paulo, boa noite, pastor Júnior Martins. É uma grande alegria estar com vocês nessa noite. E quero aproveitar para deixar aqui meu boa noite a todos os telespectadores aqui do Seminário Mispah. É uma alegria estar com vocês. Muito bem, várias pessoas já estão aí com a gente, o pastor Júnior que está aqui já deu boa noite também lá no YouTube, Felipe Rissato, Júlio Pacheco, que está aqui junto com a gente, manejando todas as coisas, pastor Márcio, Deus abençoe todos vocês e vamos continuando aí. Pastor, eu queria já fazer uma pergunta que talvez valha a pena para o andamento de todas as perguntas daqui para frente. Qual a diferença entre um ministério rural e um ministério urbano? Entre um evangelismo, um trabalho missionário, como eu diria, rural e um urbano, não é? Eu fui pastor numa igreja lá no interior do Piauí. Sou pastor de uma igreja aqui numa grande cidade como São Paulo. A cidade lá tinha 22 mil habitantes. Aqui, só na minha rua, deve ter 22 mil. Uhum. Qual a diferença entre o trabalho urbano e esse trabalho mais rural? Uhum. Certo, pastor. Eu diria que a diferença, né, está basicamente no formato em que nós encontramos cada sociedade, como ela está organizada, né? Qual é a tradição que ela possui, se ela é, por exemplo, de origem católica ou protestante, né, ou se é uma cidade que não teve influência de missões estrangeiras, né. Então, tudo isso vai fazer uma diferença, vai trazer um peso sobre essa questão, né. Também há diferenças no sentido de se é uma cidade que, por exemplo, é do agronegócio, ou se é uma cidade satélite, onde as pessoas vão lá só para morar, né, ou se as pessoas trabalham na fazenda, ou um grande centro como São Paulo, que é mais voltado, né, para negócios, para a indústria, ou se é o Rio de Janeiro, mais o turismo, né. E, então, cada um desses locais tem as suas peculiaridades, né, e existe diferença, sim, entre evangelizar, entre fazer missões, e ser uma igreja do campo, uma igreja do interior, uma igreja de uma cidade universitária, como, por exemplo, Boston, né? E outros centros urbanos, né? Então, como eu disse, essas cidades possuem, ou locais possuem características diferentes, né? E exige de cada um de nós uma preparação diferente também, uma preparação diferenciada. E isso é importante nós entendermos, porque, por exemplo, eu creio que
todos os estudantes de teologia conhecem John Wesley, né? Ele é uma pessoa muito respeitada, é o fundador do metodismo, né? Uma pessoa que escreveu tanto livros como escreveu história, escreveu gramáticas, escreveu sobre medicina. Entretanto, ele fracassou na sua missão em evangelizar os índios americanos dos anos 1600 na Geórgia. Então, a pergunta é, como pode que uma pessoa tão bem preparada, né, uma pessoa tão benquista hoje, tão respeitada, né, fracassou ali na sua missão? Posso citar um outro exemplo, porque está na sua biografia, então eu não estou, digamos, revelando segredos, né? É o reverendo Arthur Kendall, que foi sucessor do Dr. Lloyd Jones na Westminster Chapel, em Londres. Todos sabem que a Capela de Westminster foi um grande centro de teologia, onde as multidões corriam para ouvir a pregação expositiva da palavra de Deus, né? E naqueles anos dourados, anos 40, 50, 60 do século passado, a capela tinha em torno de 2.000 membros. O Arthur Kendall chegou lá com uma grande bagagem nos anos 70, formação em teologia, doutorado em filosofia em Cambridge, mas ele nunca conseguiu atrair mais do que 300 pessoas para a capela. Ou seja, ele tinha lá assento para 2.000 pessoas, 2.200 pessoas, mas só 300 pessoas basicamente frequentavam, né, ali a capela. Por quê? Porque Londres teve uma grande mudança depois da Segunda Guerra Mundial. A população foi morar mais no subúrbio, que é uma característica diferente, né, do Brasil, né? Os ricos moram no subúrbio, né? E houve igrejas que se deslocaram também, acompanharam esse público, né? Mas a capela de Westminster, né, não pôde, é um prédio, não pôde se mudar, né? Então, as multidões já não concorriam mais para ali. Então, há muita diferença entre fazer missões, entre ser uma igreja do campo, da cidade, e não significa porque, digamos que uma pessoa sendo bem-sucedida na cidade, ela vá dar certo lá no interior. Ela pode fracassar. Então, ou então, mudando de um país para outro. Por exemplo, eu trabalhei 13 anos nos Estados Unidos, e eu encontrei muitos pastores que eram pastores de êxito aqui do Brasil, mas que lá eles não conseguiam funcionar, eles não conseguiam desenvolver o seu ministério, porque o brasileiro que é imigrante em outro país, ele não é o mesmo brasileiro do Brasil. Então, tudo é diferente, tudo muda. Pastor Gilson, vai ser interessante aí a linha de abordagem, mas eu queria dar um passinho, eu não sei se é para trás, se é para frente, se é para cima, mas a gente conversar um pouquinho pensando na Bíblia, né? É o nosso livro, né? O nosso guia de fé e de prática, e eu gostaria que o senhor elaborasse um pouquinho, pensasse um pouquinho com a gente aí a respeito da fundamentação bíblica. Eu acho que já está bem claro para a gente que existem diferenças do trabalho no campo, nas cidades, né? As cidades também são diferentes. Dentro dos países, o senhor fez até uma distinção interessante. Em algum lugar, no subúrbio moram os ricos e os pobres moram no centro e nas regiões mais centrais, e a nossa configuração aqui é um pouquinho diferente. Mas, biblicamente, eu tenho base para fundamentar essa diferenciação, essa distinção na minha forma de trabalhar com diferentes públicos? Correto, pastor Júnior, muito bem. Uma coisa que eu gostaria de lembrar é que a essência do evangelho não muda. Isso é basilar, né? Isso é fundamental para nós, né? Agora, a abordagem, ela pode e ela deve mudar. Então, nós vamos ver na Bíblia exemplos. Quando Paulo pregou em Atenas, ele sabia que ele estava se dirigindo para a elite do pensamento, né, do mundo da época, que era a Grécia, né, mais especificamente Atenas. Então, Paulo não vai pregar como ele pregou em Corinto, que tinha uma realidade diferente, tinha problemas teológicos. Em Corinto, Paulo diz, olha, eu nada preguei entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. Já em Atenas, Paulo cita, capítulo 17 de Atos, né? Ele cita poetas
conhecidíssimos da Grécia, né, como Epimênides, que diz, né, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Paulo cita também Arato, poeta estoico da Cilícia, né, quando ele diz, somos descendência dele, ou descendência de Deus. Ao usar essa abordagem, Paulo chama a atenção daquela elite pensadora da época, e eles prestam atenção naquilo que Paulo tem para falar acerca de Jesus Cristo, né? Ou melhor, eu diria, para falar acerca do juízo vindouro por meio de Jesus Cristo, a quem Deus havia ressuscitado dentre os mortos. Então, primeiro eles ouviram algumas coisas sobre os próprios filósofos e pensadores deles, e isso gerou, né, um link, uma atração, né? E junto com isso, então, Paulo trouxe o julgamento vindouro através de Jesus Cristo, a quem Deus havia ressuscitado dentre os mortos, uma questão totalmente nova para os filósofos lá da Grécia. Temos também outros exemplos, quando a igreja de Jerusalém ouviu que os não-judeus de algumas regiões estavam recebendo o evangelho, eles mandaram pessoas representando a igreja para solidificar a proclamação do evangelho naquelas cidades. Uma das cidades foi Samaria, então, para lá, conforme a necessidade, a igreja enviou Pedro e João. Já para Antioquia da Síria, que se tornou o primeiro núcleo do cristianismo fora do âmbito ali judaico, né, eles enviaram Barnabé, que tinha uma abordagem completamente diferente da de Pedro e de João. Barnabé chegou lá, ele viu a realidade da igreja de Antioquia da Síria, e ele disse, eu sozinho não consigo. Ele pensou, eu preciso de um erudito, preciso de um acadêmico. O que ele fez? Ele foi para Tarso, na Cilícia, buscar Paulo. E ali eles trabalharam por um tempo até a igreja enviar eles, então, para as missões. Então, nós vamos ver isso bem de perto, bem claramente, né, em todo o Novo Testamento, e também no Antigo Testamento. Profeta como Isaías, por exemplo, né, foi um profeta escolhido por Deus para um momento certo, criado dentro da corte, né, conhecia as leis, conhecia ali todo o mundo da política da época, né, e que traz uma mensagem muito coerente para os seus dias. E nós vemos uma grande diferença, por exemplo, entre Isaías e Elias. Elias, sem dúvida, é um ícone, né, como profeta do Antigo Testamento. Só que o ambiente, a atmosfera, tudo é diferente, o tempo é diferente. Então, é muito necessário nós prestarmos atenção para isso. E sim, com certeza, Pastor Júnior, a Bíblia nos dá a base para isso. Muito bem, pastor. Como que a gente pode... ou pelo menos, quais são as características de uma região urbana hoje que são mais desafiadoras para o evangelismo? Numa cidade, quais são os grandes desafios de uma cidade nos dias de hoje para o evangelismo, né? Uhum. Muito bem, pastor João Paulo, o senhor sabe que nós estamos vivendo um momento bastante difícil da nossa sociedade, né? E nós estamos sendo bastante desafiados nessa questão hoje, como definir, porque esse pequeno vírus, né, mudou completamente a nossa sociedade, a nossa economia, não nossa, mas do mundo todo, né, a forma como nós fazemos igreja, né, e tá até um pouco difícil hoje a gente distinguir essas questões, né, mas devemos lembrar que as cidades surgiram para atender algumas necessidades humanas básicas, como, por exemplo, a segurança. Então, na antiguidade, eles construíam muros e aquela população ia morar ali dentro dos muros da cidade, né? Então, ali eles compartilhavam a vida, compartilhavam produtos, serviços, o lazer, eles se socializavam, né? E a vida ia adiante, né? Então, as cidades nasceram com essas características, né, os grandes centros, começaram naturalmente pequenos e depois se multiplicaram, né, e nós chegamos hoje a essas metrópoles
como São Paulo, por exemplo, né? Que são bem complexas em todos os sentidos, né? E, sim, nós podemos ver bastante diferenças e temos grandes desafios, mas há algumas coisas que permanecem. Em relação à educação, nós tínhamos, na antiguidade, por exemplo, os filósofos que caminhavam pelas ruas com seus discípulos, que ensinavam nas escadarias, né, dos edifícios públicos, ou mesmo debaixo de uma árvore, né? E nós vemos que a educação, ela, claro, ela teve suas mudanças, teve seu crescimento e tal, mas ainda continua sendo, né, a transferência do conhecimento de alguém para alguém, quer seja de forma oral, de forma literária, né, ou hoje digital, né, mas a educação continua sendo uma necessidade. A interação como ser humano continua sendo uma necessidade. Comer junto, por exemplo, continua sendo uma tendência natural do ser humano. Então, muitas coisas têm evoluído. A cozinha tem se tornado hoje digital. Nós já temos até, por exemplo, robôs cozinhando, né? Ou então, pessoas que têm lá na sua cozinha um computador com a tela e ela acessa o que quer acessar no sentido de receitas e assim por diante, compartilha, assim e tal, né? Então, existem coisas, como eu disse, que mudaram, mas existem coisas que permanecem, como comer juntos. É muito forte isso no Antigo Testamento, é muito forte nos dias de Jesus, e quem sabe essa seja uma das ferramentas que nós podemos usar hoje para romper as barreiras que nós estamos sofrendo com a digitalização, com o isolamento social, ou mesmo com o distanciamento entre as pessoas. Então, temos desafios? Temos. Por exemplo, as cidades estão bastante verticalizadas, temos um problema sério de segurança pública, onde as pessoas saem de casa em seus carros, né, com as janelas fechadas, não conversam com ninguém, ou então saem de seus condomínios para pegar o trem, olhando para o chão, não olham para o rosto de ninguém, você não tem como interagir. A questão é como é que nós vamos alcançar essas pessoas com a mensagem do Evangelho. Então, são esses, eu creio que, os grandes desafios. E outros problemas como as disfunções decorrentes do uso excessivo da tecnologia, das mídias sociais e assim por diante. Então, a igreja, com certeza, tem muito trabalho para fazer nesse momento. O senhor já deu um quadro aí que parece estar falando de São Paulo, né? Parece a nossa cidade, uma descrição aí da nossa cidade. Eu queria uma coisa mais específica a respeito da pregação. A gente já teve aqui, alguns dias atrás, o pastor Márcio Sarraf sendo entrevistados a respeito da pregação, da centralidade do púlpito, da importância do púlpito. Foi uma conversa bastante enriquecedora, bastante interessante, mas eu queria esse viés agora da pregação. Quer dizer, o próprio MISPA está dentro de uma cidade, né? Então, os nossos alunos estão dentro da cidade de São Paulo, então há pessoas de outras metrópoles nos ouvindo, talvez até de outras cidades. Mas como é que deve ser a mensagem? Existe a diferença de um púlpito de uma cidade, um púlpito urbano e de um púlpito rural? Existe alguma diferença na postura pastoral, na sua comunicação? Diferenciação de temas, de focos? Como é que o senhor enxerga isso aí? Muito bem, pastor Júnior. Essa pergunta é bastante interessante, bastante provocativa, né? Mas eu creio que, primeiramente, a gente precisa, de uma forma um pouco disruptiva, né, abordar a palavra púlpito, né? Muitas vezes a gente pensa que o púlpito é aquele móvel que está lá em cima no palco da igreja, né? Jesus não tinha uma peça daquelas sendo carregada para onde ele ia, para que ele pudesse chamar de púlpito, né? Então, Jesus pregava sentado num barco, pregava sentado numa montanha, e assim por diante. João Batista pregava no deserto, né? E ele não ia até a multidão ia até ele, né? Então, eu creio que precisa enxergar essa palavra de uma maneira um pouquinho disruptiva, porque senão nós podemos ficar, digamos assim, de uma certa forma, bastante reservados
entendendo que as pessoas devam ir até nós, lá na igreja, se sentar nas cadeiras e ouvir um sermão pregado de trás de um púlpito. Então, eu entendo a questão da centralidade da palavra, e isso é inquestionável, é inegociável, né? Mas, voltando a Jesus, não tinha este móvel que nós chamamos de púlpito, pelo menos a Bíblia não registra, né? Até onde a gente sabe, não existia. Então, o que nós podemos dizer com absoluta certeza é que a palavra de Deus, ela deve ser central no ministério da igreja, porque é através dela que Deus atua e se comunica conosco, né? É através dela que nós entendemos o que Deus espera de nós, é através dela que Deus nos mostra o caminho da salvação, e nós somos, na verdade, veículos que repetem esta mensagem. A mensagem não é nossa, né? Ela é de Deus, né? Então, ela passou por outras mentes, outros corações no passado, outras bocas, né? E ela foi caminhando ao longo da história da humanidade, ela chegou até nós, né? E ela continua sendo central. Mas eu entendo que nós temos um certo problema hoje com a forma como nós entendemos a igreja. Se Jesus estivesse hoje vivendo em nossos dias, como que ele pregaria? Então, acho que seria uma pergunta bem interessante, né? Então, quer seja na cidade, quer seja no interior ou no litoral, eu creio que Jesus se valeria de qualquer recurso que ele tivesse para pregar, mas ele não mudaria a mensagem. Paulo, por exemplo, pregou dentro de uma corte, em Atos capítulo 24, ele está lá fazendo a sua defesa, mas, ao mesmo tempo, ele fala para o governador Félix sobre o domínio próprio e o julgamento divino. E o homem estremeceu na cadeira, no trono, né? Por quê? Porque Paulo falou aquilo que era a palavra de Deus, e ela sortiu efeito, se não no coração, mas pelo menos na consciência daquele governador, né? Então, como que nós vemos isso na Bíblia? Nós vemos Jesus sempre mantendo a palavra, né? Sempre, isso os apóstolos vão manter, as pessoas depois, ao longo da história, vão manter, né? Mas, é claro, a metodologia, a abordagem, ela sempre era diferenciada. Quando Jesus falava com pescadores, então ele falava sobre peixes, sobre redes, né? Quando ele falava com agricultores, ele falava sobre a semente que caiu entre os espinhos, que caiu à beira do caminho, que caiu entre os pedregais, e também aquela que caiu na boa terra, né? Então, Jesus não estava desconectado da realidade do seu público, das pessoas com quem ele interagia. Se ele falasse com pecuaristas, ele ia falar sobre as ovelhas, né? E assim por diante. Então, é importante manter um equilíbrio, né, entre as duas coisas. Então, nós continuamos ainda usando os templos, tradicionalmente, né, o Brasil tem essa cultura, em muitos outros países, né, mas quem sabe, de repente, a forma vai mudar bastante ao longo e depois dessa pandemia. Todavia, a mensagem, a centralidade da palavra não mudará, né? Muito bem. Quando a gente fala, insistindo um pouquinho mais nessa questão do ensino, e o senhor falou sobre a forma talvez possa se alterar lá na zona rural e aqui na grande metrópole. Vale, então, os trabalhos, por exemplo, que são focados como skatistas, empresários, sei lá, piscineiros, engenheiros, sei lá, qualquer coisa. Então, vale o foco. Me parece na palavra do irmão. É um erro também a gente focar dessa maneira, usando a forma com a mesma essência em quem tem dinheiro, ou seja, vale focar então no status social, nos ricos e nos pobres, já que a gente pode falar para skatistas, pode falar para engenheiros de maneira diferente, a forma não importa,
a gente também pode, então, focar num nicho quase de mercado, como ricos e pobres? Muito bem, pastor João Paulo, é uma pergunta muito relevante e uma das grandes igrejas batistas aqui da nossa região, né, teve uma abordagem bastante importante nessa questão. Eu não vou mencionar o nome aqui, porque não tem autorização, mas nós sabemos que, sim, é muito importante nós prestarmos atenção nessa questão. Há um provérbio que diz que pássaros da mesma plumagem voam em bandos. E, claro, nós não queremos conectar seres humanos com pássaros, mas o que prevalece aqui é a ideia central do provérbio, né? Então, é natural que nós nos agreguemos, né, por afinidade. Isso é muito natural e nós não podemos ignorar isso. Desde o princípio, nós vemos que o homem é um ser gregário, o ser humano é um ser gregário, né, e que ele se agrupa por afinidades. Então, é muito importante nós prestarmos atenção nesses segmentos da nossa diversidade cultural e nos alinharmos em relação à forma de pregar com essas pessoas, com esses grupos. E até vale a pena dizer aqui que, por exemplo, citando a expressão ricos e pobres, em geral as pessoas pensam que o evangelho é só para os pobres e os ricos se tornam uma classe esquecida, uma classe até discriminada. E a gente até ouve, por exemplo, sermões dizendo assim, olha, Deus não precisa do seu dinheiro. Você acha que o seu dinheiro compra a sua salvação? Então, perguntas ofensivas. Coisas que, de repente, os ricos nem pensam dessa forma. Mas a grande verdade é que os ricos moram em regiões diferentes da cidade. Existem também, por exemplo, nos Estados Unidos, ruas onde os músicos, ou prédios onde os músicos vivem. Isso nós vamos ver em Nova York, por exemplo, no Bronx. Então, existe ali uma afinidade entre aquelas pessoas. E, por exemplo, falando de músicos, seria bem mais natural que os músicos tivessem interessado em música gospel, em ouvir algo que chame a atenção deles. Uma pessoa que é empresária, por exemplo, ela pode ser atraída por questões de exemplos da Bíblia, como, por exemplo, Abraão era um homem rico, um homem muito bem sucedido, tinha muita ovelha, muito gado, muitos funcionários trabalhando para ele, né? E Deus nunca o condenou por isso. Então, existe sim uma maneira de nós alcançarmos todos esses grupos, digamos, quer sejam étnicos, sejam grupos que se identifica pela música, ou por um esporte, ou por outra atividade que faça parte da nossa diversidade cultural. Só para botar um pouquinho mais de lenha, né, na fogueira, e são assuntos bastante contemporâneos e até muito urbanos, isso não parece uma certa segregação? Porque a gente fica focado num nicho e acaba deixando o outro de lado. Não parece que a gente vai acabar segregando alguém nesse processo todo? Não sei. Aí eu queria saber, assim, biblicamente, Jesus também focou só num nicho? Ele falou só para pescadores? Como que o senhor vê isso? Ótimo, sim, pastor João Paulo. Não, pelo contrário, né? Nós vemos Jesus... O Evangelho, nós vemos, por exemplo, no livro de Mateus, e fica muito claro isso ali para nós, né? Que o Evangelho é luz para todos os povos. E está muito bem claro na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui eu acho que é um excelente momento para nós lembrarmos de pregar o Evangelho a toda criatura sem qualquer distinção. A pregação é para todos, é para o mundo todo. E João vai falar, Deus amou o mundo de uma tal maneira, né? Então, o amor de Deus é para todos, Jesus é para todos, o Evangelho é para todos. Agora,
a forma como nós vamos alcançar essas pessoas tem que ser diferente. Jesus, por exemplo, ele não fica só em Nazaré. Nós sabemos que ele teve muito pouco contato com Jerusalém, mais particularmente no fim da vida dele, né? Mas ele não fica ali, ele vai para outras regiões, ele vai para Cafarnaum, de repente, assim, sem qualquer explicação, ele vai para a região Ciro-Fenícia, né, onde ele tem aquela experiência com aquela mulher que tinha uma filha que precisava de muita ajuda, né? E ele passa por Samaria, que era uma região que era muito, o senhor usou a palavra segregado, né? Samaria era uma região bastante estigmatizada, né? Inclusive até os judeus raízes, né, chamavam eles de resto de leão, né? Por causa de uma miscigenação racial, né? Mas Jesus não, Jesus prega para todos. Ele não apenas no sentido étnico, mas não era comum, conforme nós sabemos, que homens conversassem com mulheres em público naquela época, mas Jesus conversa tanto com a mulher Ciro-Fenícia, conversa também com a mulher samaritana, né? Ele tem também uma interação com a mulher que sofria de uma hemorragia, né? Então, Jesus, ele rompe todas essas barreiras, ele vai muito além de tudo isso. Todavia, é bom lembrar que quando a gente vai pescar, por exemplo, a gente não usa um tipo de isca para pegar todo e qualquer tipo de peixe. Os peixes são pescados com iscas diferentes. Então, é claro, é uma ilustração, por favor, me entendam isso, né? Mas existe uma sabedoria aplicada ali à arte da pesca. Da mesma forma, um comerciante que vai vender roupas, não adianta vender geladeira no Polo Norte, né? Não precisa lá de geladeira, né? Então, precisa ter, nós precisamos ter coerência. Há um exemplo muito conhecido da indústria no Brasil, anos atrás, quando um diretor de uma empresa de brinquedos foi contratado para trabalhar numa empresa de geladeiras no sul do Brasil. E ele não sabia que os produtos tinham sazonalidades diferentes. E ele chegou lá mandando produzir geladeiras. Só que chegou o inverno e as geladeiras encalharam, porque no inverno não se vende tanta geladeira como no verão, né? Então, todos esses cuidados precisam ser aplicados também na divulgação do evangelho, para que a gente não cometa aquilo que o Senhor chamou, né, de segregação, de, por exemplo, focar somente no pobre e desprezar o rico por acharmos que o rico é arrogante, que ele é autossuficiente, que ele não vai dar ouvido à mensagem do evangelho. Não. O evangelho é para todos, porém a forma deve ser distinta. Pastor Gilson, vamos ficar um pouquinho ainda nessa questão da adaptação da mensagem. Eu vou incluir uma palavra, não é uma palavra nova, mas incluir aqui na nossa conversa, que é a tal da contextualização, né? Que todo mundo fala. A gente tem que contextualizar a mensagem, a gente tem que falar de uma maneira que as pessoas possam entender. A gente tem que se fazer de louco para falar com os loucos, a gente tem que se fazer de sábio para falar com os sábios. Mas qual que é o limite para isso? Quer dizer, eu preciso colocar um dread para falar com alguém de dread? Eu preciso aprender a andar de skate para falar com alguém de skate? Eu preciso aprender a falar as gírias, e alguns até diriam até os palavrões do momento para me comunicar com esse pessoal. Existe um limite? Ou isso aí seria uma camuflagem? Como é que você entende essa questão da contextualização da mensagem? E até pensando em nós, em pessoas mesmo, como evangelistas, como é que a gente pode identificar até onde eu posso ir para ganhar alguém para Cristo, para evangelizar? Ok, Pastor Júnior, é bastante interessante a sua pergunta. E nós temos um dilema quase que perene, né, sobre a questão de ser tradicional ou ser contemporâneo, ou ainda, nós temos visto agora, né, progressistas também, né? A questão da contextualização, ela precisa ser bem dosada, ela é importante, e nós, pastores, gostamos muito de falar de Bíblia, né, e de estudar a Bíblia, e falar sobre as versões de Bíblia que existem, né?
E muitas pessoas até perguntam, mas por que a Bíblia já não foi escrita há 2000 anos? Por que novas traduções da Bíblia? Então, nós temos a nova versão internacional, temos a nova versão transformadora, temos a nova versão na linguagem de hoje, né? E parece que isso não faz sentido, mas isso faz sim, faz perfeito sentido. Quando a gente estuda literatura, a gente pega textos da literatura portuguesa, por exemplo, escrito lá pelos anos 1500, e a gente não entende muito bem o que eles estão falando, né? Porque a língua é viva. A língua, ela sempre está evoluindo. Agora mesmo, novas expressões estão sendo criadas, né? É claro que a essência continua a mesma. Nós vimos isso recentemente, né? Quando pessoas que esperavam a tradução de alguns escritos do Mar Morto, até a publicação deles, né? Achavam que, por exemplo, o livro do profeta Isaías teria uma mensagem que descaracterizaria o restante da Bíblia. Mas, de fato, isso não aconteceu. Aproximadamente 2000 anos se passaram e a essência continuava a mesma, como ficou provado através desses estudos, né? Agora, nós não podemos evangelizar hoje usando uma versão, digamos, tradicional de João Ferreira de Almeida, que vai dizer lá que Jó tinha exúndia na ilharga. A pessoa vai ficar pensando, mas o que é isso, né? Ela não vai entender isso, né? Então, a contextualização é muito importante para nós. Novas palavras estão surgindo, ou expressões, maneiras de falar diferentes estão surgindo, mas, é claro, a essência, o teor, né, o centro da palavra continua o mesmo. Ele não deve mudar. Então, é importante até nós, por exemplo, né, nós que pregamos, nós que estudamos a Bíblia, nós que queremos caminhar alinhados com a vontade de Deus, compararmos as versões bíblicas, né, para entender o que as versões que estão no centro, digamos, das traduções falam, aquelas que estão mais à esquerda ou mais à direita, e aí a gente tem uma ideia de como que a linguagem é importante, como a contextualização é importante. Textos que, de repente, ficam obscuros numa linguagem mais antiga, ficam bem mais fáceis de serem entendidas numa linguagem, numa versão atual. E assim também é a pregação. Nós vemos Spurgeon, por exemplo, né, Carlos Spurgeon, foi um dos maiores pregadores da história da igreja. Mas se ele vivesse hoje, com certeza ele calibraria o seu vocabulário. Ele adotaria palavras do momento, né? Sem dúvida nenhuma. Ele manteria a essência, mas ele, com certeza, faria ajustes, né? Na forma de falar, na forma de expor a palavra. Opa. Pastor, pensando nos ministérios, pensando agora nas igrejas, né? Quais ministérios que o senhor acha importante que as igrejas devem trabalhar e a forma como elas devem trabalhar nos centros urbanos diante dos desafios que ela tem? Ou seja, como é que uma igreja age missionariamente, age evangelisticamente? Como é que ela se torna? Lá no começo lá da sua exposição, você falou também de pregar de uma forma atrativa, até trouxe exemplos aí bem aceitos e até de fracassos aí recentes na história da igreja, de pessoas que não conseguiram fazer essa tradução para o seu público. Quais ministérios, então, como é que a igreja pode atuar? Como é que o senhor enxerga isso dentro de um centro urbano como São Paulo, por exemplo? Amém, pastor Júnior. Sim, isso é bem importante também. Conforme eu mencionei o exemplo da Capela de Westminster, em Londres, nós podemos tirar dela um ótimo exemplo em relação à questão dos ministérios urbanos. Durante o período que o Campbell Morgan pregou, os anos 20, 30, 40 do século passado, e também, naquela época, o Martin Lloyd-Jones, que era conhecido como o doutor, né?
já era o pastor assistente dele, né, e depois se tornou pastor titular, depois que ele se aposentou. Naquela época, o público que frequentava a capela de Westminster ia lá tão somente para ouvir a exposição da palavra de Deus. Eles não tinham nenhuma outra expectativa. Eles não queriam, por exemplo, cesta básica, eles não queriam a assistência odontológica gratuita, ou assistência jurídica gratuita, ou até mesmo aconselhamento pastoral. Eles iam lá estritamente para ouvir a exposição da palavra de Deus. Mas, conforme nós vimos, na virada aí dos anos 60 para 70, já começou a existir mudanças, e muito mais na virada do milênio, né? E hoje a Capela de Westminster tem vários outros ministérios, ou vamos chamar de programas também, né? Incluindo ação social e vários outros. Então, alguém pode dizer assim, olha, eu acho que a igreja deve ser unicamente a voz de Deus, no sentido de pregar a palavra. Mas existe um outro fator em relação a isso, que o evangelho é a proclamação das boas novas, é a mensagem da salvação, mas, biblicamente, nós vemos que a justiça social caminha ao lado da proclamação do evangelho. Quando Isaías começa a pregar, no capítulo 1, por exemplo, ele diz, aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Então, que justiça é essa que ele está falando? É a justiça num sentido amplo, num sentido de toda a nação agirem justamente. E ele diz, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelo direito das viúvas. E essa mensagem de Isaías vai ecoar através dos séculos, e quando João Batista começa a pregar, ele começa falando também da justiça social, falando para os soldados que se contentassem com seu próprio soldo, que não fossem corruptos, né? Aquele que tivesse 2 capas, que vendesse uma e desse recursos para o seu companheiro, ou desse uma capa para o seu companheiro, né? E isso era uma preparação para a chegada de Jesus, para a chegada do evangelho. Então, o evangelho e a ação social, ou o evangelho e a justiça social caminham juntos. Eles não acontecem, digamos, isoladamente, porque aonde chega as trevas, onde chega a luz, não apenas as trevas do pecado são dissipadas, mas também as trevas da injustiça, da miserabilidade, da pobreza sistêmica também são dissipadas. Então, nós não temos como separar essas duas coisas. Então, há uma ligação muito justa, muito perfeita entre o evangelho e as ações sociais. Lá na internet, já temos algumas perguntas lá, eu vou ler uma delas aqui, e é do Vitor Silva. O Vitor fala sobre as megalópolis, né, e tem cada vez mais rejeitado o verdadeiro evangelho. Eu queria aproveitar e aí complementar, talvez, a pergunta do Vitor. É verdade que existe talvez um coração ainda mais aberto para o evangelho nas zonas rurais e muito mais fechado nas igrejas urbanas ou nos territórios urbanos? Parece que as pessoas estão mais individualizadas nas cidades do que na zona rural? Boa noite, Vitor. Obrigado pela sua pergunta. Então, existe uma certa percepção de que há mais pecado nas metrópoles, que há uma resistência maior ao evangelho nas metrópoles, de que o povo das metrópoles não tem a mesma humildade, a mesma aceitação que a população que mora
no interior ou no litoral tenham em relação ao Evangelho. Mas, teologicamente, nós devemos lembrar que, sim, com o passar dos tempos, né, o ceticismo tem crescido, com certeza. E isso é uma consequência, né, da queda, do pecado, né? Mas esse não é um fator que acontece só na cidade. Isso acontece com todos os seres humanos em todas as épocas. É claro que existem épocas onde há maior escuridão, como nós vemos aí nos anos 1300, 1400, né? Vemos em outros períodos da história, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, né? Sim, há uns certos períodos que a situação é mais crítica, né? Mas o que eu gostaria de salientar em relação a isso é que o Evangelho não é pregado na sabedoria e no poder humano. Ele é pregado na unção do Espírito Santo, ou no poder do Espírito Santo. E a boa notícia é que aonde a luz do Evangelho brilha, ela dissipa as trevas, e não há coração que possa resistir à operação do Espírito Santo de Deus. É como o nascer do sol pela manhã, não há nada que possa ocultar o nascer do sol. Quando ele brilha mesmo, né? E por isso que a Bíblia usa algumas ilustrações, né, da luz sobre as trevas, né? Então, nós que proclamamos a mensagem, não importa se a gente vai proclamá-la aqui em São Paulo ou para uma tribo indígena lá na Bolívia ou na região da Grande Amazônia. Nós teremos a mesma resistência em qualquer lugar. Pode ser que há lugar onde as pessoas estejam mais abertas a conversar com você, a ouvir. Nós sabemos que em grandes centros como São Paulo, né, ou Londres, as pessoas têm um comportamento diferente. Boston também tem um comportamento diferente. Então nós vamos ter que estudar a cultura, como é que aquela sociedade ali em particular se comunica, como que faz o seu lazer, que formas teríamos de alcançá-las. Mas a mensagem do Evangelho, ela é suficiente, ela é poderosa, ela funciona em qualquer tempo da história da humanidade. Então, nós não precisamos nos preocupar que haja, digamos assim, uma certa falta de razão para pregarmos em grandes centros urbanos. Não. Nós devemos pregar e o Evangelho vai ser ouvido. E, como eu disse, aonde o Espírito Santo agir, ninguém poderá resistir. Muito bem. O Felipe Oliveira, pastor, faz uma pergunta também lá no YouTube. Ele diz assim, como uma igreja se torna missional nos dias de hoje? Ou como uma igreja pode ser realmente missional, né? Não dá muito para fugir dessa palavra. Ou como realmente ela pode cumprir a sua missão de evangelizar e levar a salvação nos dias de hoje, principalmente nos centros urbanos. Uhum. Isso, pastor João Paulo. Obrigado pela sua ironia em relação à palavra missional, se eu posso assim dizer. E, Felipe, muito obrigado pela sua pergunta. Então, temos que distinguir, né, bem essa questão, porque durante um certo tempo, aqueles que se autoproclamavam missionais queriam atrair as pessoas para a igreja a qualquer custo, né? E nós vamos encontrar um bom sermão e um bom livro escrito pelo John MacArthur, né, sobre essa questão, onde ele procura, pelo menos, trazer a coisa ao centro, né, colocá-la em equilíbrio, né, porque havia também uma compreensão de que pessoas que são expositoras da palavra, como John MacArthur, pelo fato de ele não ser missional, inclusive acusaram isso ele em uma revista, dizendo que por culpa dele, milhares de pessoas estavam indo para o inferno eternamente. Então, essas pessoas queriam a qualquer custo trazer as pessoas para a igreja. Mas deixando isso, como o pastor Paulo até citou, né, deixando isso um pouco de lado e trazendo a palavra missional para um uso bem equilibrado, né? Então, a igreja, ela deve prestar muita atenção para o local aonde ela está plantada.
Não tem como nós criarmos uma receita de bolo aqui e dizer que isso vai funcionar para todos os lugares do mundo. Então, em primeiro lugar, eu creio que a igreja ela deve estar bem ciente, bem treinada para cumprir a grande comissão e ser uma proclamadora do evangelho. Mas a partir daí ela vai ter que fazer estudos do público que ela tem ao seu redor. Talvez a gente volte um pouquinho naquela questão da segregação, né? Mas não é ser, digamos, bairrista, não. Mas é conhecermos bem aonde nós estamos plantados. Saber, por exemplo, se a população que está ali na sua região é mais acadêmica, ou se é uma população já aposentada. Há uma diferença muito grande. Então, não adianta colocar, por exemplo, o rótulo de missional e achar que isso vai funcionar em todos os locais. Não. Tenho que saber, por exemplo, se é uma população jovem que tem crianças, porque a nossa abordagem vai ter que mudar. Então, para nós fazermos um bom uso da grande comissão e da palavra missional, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, fazer estudos mais minuciosos, conversar com, pelo menos ali, num raio de 1 quilômetro ao redor da igreja, com as pessoas, entender quais são as necessidades delas, o que impede elas, por exemplo, de ir até um templo onde os nossos cultos são realizados. Se elas forem idosas, quem sabe transporte seja o problema. Se forem crianças, talvez elas tenham interesse nos programas de escola bíblica de verão, e isso seja uma ponte para conectar aquela família com a igreja, e assim por diante. Então, Felipe, temos que fazer um estudo de tudo isso, né? E aí sim, nós poderemos ser bem efetivos no cumprimento da grande comissão. Pastor Gilson, não precisamos recorrer muito à história, mas só para dar um pano de fundo aí para a minha pergunta, né? Aqui no Brasil a gente tem toda a história da teologia da libertação, depois a gente tem o Pacto lá de Lausanne, lá de 74, que veio depois a teologia da missão integral. Eu acredito até que ela sofreu várias alterações dentro daquele projeto original, e hoje a gente está dentro de uma discussão que me parece uma discussão bastante relevante a respeito do papel social da igreja. Então, como é que o senhor entende isso? A gente tem que pregar o evangelho, acreditando que o evangelho vai produzir justiça social. A igreja tem um papel de produzir justiça social para criar um ambiente para a pregação do evangelho. A igreja tem que pregar o evangelho e a justiça social pode vir como pode não vir e não deve ser uma preocupação da igreja. Como é que você enxerga isso aí, sabendo que a gente tem esse pano de fundo aí tão vigoroso, tão discutível, tão controvertido aí da nossa história recente? Então, pastor Júnior, o senhor citou exemplos aí da história, né? E ao estudarmos esses movimentos, né, descobriremos que alguns são contramovimentos, né? Isso é muito fácil de ser percebido, né? E o que nós podemos ver, assim, ao longo da história, pelo menos na minha percepção, é que muitas vezes a gente comete o erro de jogar a criança fora junto com a água suja do banho, né? Então, é claro que nós temos aí na história movimentos completamente distorcidos e divergentes da verdade, né? Mas mesmo assim, nós devemos parar e prestar atenção. Devemos analisar com cuidado, né? E procurarmos entender, porque de repente aquele movimento, no seu afã de corrigir algum problema da igreja no momento, divergiu bastante, mas de repente um dos fatores ali realmente é importante. Então, o senhor falou da teologia da libertação, né? Nós não compactuamos com ela, com certeza. A teologia da missão integral, da mesma forma, né? Mas não temos como negar que há elementos lá que são importantes, que nós devemos prestar atenção.
Até mesmo quando a gente fala de questões que nós gostamos e amamos, como, por exemplo, a Reforma Protestante, né? Ela também teve seus problemas, ela também teve seus excessos, né? Lutero não era tão bem visto como ele é hoje, né? Então, até nós abordamos a questão, né, do tradicional ou do contemporâneo, né? Então, Lutero, na época, era visto como liberal, né? Ele estava à frente do seu tempo, ele divergia, né, daqueles que tinham o poder sobre a religião na época, né? Então, nós temos a nossa linha principal, né, que realmente é a centralidade da palavra, a divulgação do evangelho, mas, como eu disse, é uma moeda de duas faces. Toda moeda tem duas faces. Então, não dá para divergir, não dá para separar uma coisa da outra. Então, a igreja deve se preocupar com as duas coisas ao mesmo tempo. E o que nós devemos procurar realmente nos desvencilhar um pouco é daquele pensamento linear, que, por exemplo, a gente vê muitas discussões nas mídias sociais, né, sobre a soberania de Deus e a liberdade humana, né? Então, as pessoas querem ou uma coisa ou a outra. E Spurgeon vai dizer, né, eu não consigo reconciliar dois amigos, porque algumas pessoas querem reconciliar as duas coisas. E Spurgeon disse, eu não consigo reconciliar dois amigos, não dá. Entende? E assim também é a proclamação do evangelho e a ação social, a questão missional, né? Muito bem. Professor, lá na internet a gente tem o Flávio Ferreira, que ele pergunta assim, eu vou misturar várias participações aqui, porque eu acho que elas vão se complementando para fazer uma pergunta no final dela. Então ele diz assim, a contemporaneidade exige que a igreja local tenha ações além do culto, e o senhor já falava da ação social, da participação toda. Aí o Jailton Bueno, que escreve aqui como Êxodo 18, né, Gestão e Desenvolvimento Ministerial, ele fala, os ministérios estão sumindo nas igrejas urbanas, dando lugar apenas para os púlpitos dominicais, ministério pastoral e missional. Quando existe, ele está aí. Onde foi parar os outros ministérios? A pergunta, talvez, deles todos, se a gente deve fazer ação social, se a gente deve desenvolver uma gestão de ministérios, não é, para poder trabalhar, envolver, engajar mais pessoas na igreja. E aí eu faço a participação do Júlio Landucci. Eu faço uma pergunta com a colocação que ele fez. O evangelho, ele não é suficiente? O irmão aí falou sobre Martin Lloyd Jones e as pessoas migravam para ouvir a exposição do evangelho. Parece que ele não tinha lá ação social, parece que de alguma maneira não eram tão desenvolvidos os ministérios. Transformo então em pergunta a palavra do Júlio Landucci. O evangelho não é suficiente para a igreja? Uhum. Sim, então, obrigado, irmãos, pelas perguntas. Júlio, um abraço. O Jailton, um abraço. Pastor João Paulo, poderia repetir o primeiro nome, porque acabou me fugindo da memória. Flávio Ferreira da Silva. Abraço, Flávio, sim. Então, pastor João Paulo, nós realmente cremos na suficiência do evangelho para a salvação. Então, no que tange à salvação, não podemos acrescentar nada ao evangelho, porque senão nós o adulteraríamos. Mas devemos lembrar que um ser humano não precisa apenas de uma salvação eterna no futuro. O evangelho contempla muito mais do que isso. O evangelho contempla o bem-estar da pessoa no presente, na sua totalidade. E o ser humano não é apenas um espírito que precisa de salvação no futuro. O ser humano tem a sua psique, né? E
de onde vem a questão da psicologia e tudo mais, né? O ser humano tem emoções, o ser humano tem traumas, o ser humano tem necessidades. Vou dar um exemplo. Hoje eu ainda visitei em uma comunidade uma jovem que de ontem para hoje estava com vontade de se suicidar. Ela não precisava de arroz e feijão, mas precisava de palavras de encorajamento e razão para viver. Não muito tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa muito próxima, cujo único filho havia se suicidado em uma outra capital brasileira. Estivemos ao lado dele, mas na época eu não estava atuando definitivamente aqui na Igreja Batista Memorial, então não tinha como dar maior apoio, mas uma das igrejas da nossa região aqui, que tem psicólogos que atuam lá de maneira voluntária, cuidaram dessa pessoa e ela é muito grata, mesmo não sendo evangélica. E sempre tenho contato com ela, e ela é muito grata pelo apoio que esses profissionais de uma igreja aqui da nossa região ofereceu naquele momento em que nós não temos palavras, eu não sei o que significa perder um único filho por uma causa como esta, né? Então, lembrando, o evangelho em relação à salvação eterna é suficiente, mas o ser humano, ele não apenas... É tanto que a palavra salvar, né, na língua grega, ela não é apenas... e também na hebraica, não é apenas... Ou melhor, eu quero me referir mais à língua hebraica, não é apenas salvar, mas pode ser curar também, né? Como, por exemplo, a palavra shalom, ela não é apenas paz, mas ela é um bem-estar geral da pessoa na sua totalidade. Quando Jesus disse para os discípulos, paz seja com vocês, shalom seja com vocês, não era apenas uma boa noite, né? Ou um bom dia. Não, Jesus estava dizendo, olha, que vocês estejam bem plenamente. Então, ele não queria dizer, tudo bem, no futuro vocês estarão lá no céu comigo. Não, não. Eu quero que vocês estejam com paz, com segurança, com tranquilidade. Eu sei que o momento foi traumático, a minha morte e tal, tudo mais, vocês estão assustados e tal, vocês não sabem muito bem sobre o futuro e tal. Tranquilos. Paz seja com vocês. Então, é essa paz que nós pregamos, é esse evangelho que nós pregamos, que enxerga o homem na sua totalidade, em todo o seu ser, tanto no presente como também na eternidade. Pastor, a gente tem uma pergunta aqui vinda do chat, deixa eu ir para o chat aqui para pegar, que é a pergunta feita pelo Aguinaldo Vitor de Jesus. Ele fala assim, como o irmão vê o crescimento da igreja brasileira? Aí eu aproveito para dar uma complementada na pergunta, porque hoje nós somos uma população, aí dizem os índices, aí de 42 milhões de evangélicos. Eu sei que as pessoas do exterior, e talvez até o irmão tenha essa impressão, até perguntam se o Brasil está vivendo um grande avivamento. E a gente que está aqui dentro, a gente não tem exatamente essa percepção. Como é que o irmão enxerga isso? Tem havido realmente um crescimento do evangelho no Brasil? A gente pode fechar os olhos para os muitos escândalos que existem e nos alegrarmos com o crescimento real? Como é que o irmão vê a saúde da igreja e o crescimento da igreja brasileira? Obrigado, irmão, pela pergunta. Um abraço também. Pastor Júnior, como nós até comentamos anteriormente, por exemplo, nós temos que, às vezes, julgar as palavras, né, e fazer uma análise, porque parece que a palavra crescimento sempre é boa, né, e nós falamos antes sobre a palavra púlpito, né, o que ela significa de fato, né, e outras palavras. Então, crescimento não é necessariamente uma palavra boa, e ela precisa ser analisada. O IBGE apontava que, ou melhor, posso dizer que ele aponta que em 2025 o bloco cristão evangélico será o maior bloco do Brasil, o maior segmento, né?
E alguém pode pular e dizer, oba, que legal, que interessante, seremos a maioria, então, né? Vamos escolher nossos candidatos e nós vamos dominar. Mas a pergunta é que tipo de crescimento que nós estamos tendo? Então, como disse certo escritor, que às vezes o cristianismo, genericamente falando, parece um rio de prata, tem 1 quilômetro de largura e meio centímetro de profundidade. Então, nós temos que perguntar que tipo de crescimento é esse, né? Mas, indo um pouco além e vendo, assim, a história, nós vemos que a Europa vive um momento de pós-cristianismo, né? Os Estados Unidos também já vive esse momento, né? Então, nós temos que parar e pensar um pouquinho. Sim, tem havido o maior número de pessoas que se dizem ser cristãs evangélicas, mas nós temos que parar e fazer mais perguntas para essas pessoas, para saber se elas estão vindo fazer parte de um grande bloco, que se aliaram, ou melhor, que se alinharam a nós porque acham bonita a pregação na televisão ou no rádio, nada mais importa, e assim por diante. Temos que analisar, por exemplo, questões éticas, porque as pesquisas apontam que tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a diferença ética entre os cristãos evangélicos e os não evangélicos está praticamente no mesmo patamar. Então, nós vamos encontrar cristãos que concordam com a mentira, que concordam com várias outras coisas que a Bíblia abertamente condena. Então, veja só, crescimento não significa que ele é necessariamente, até nos dias de Jesus, ele multiplicou peixes e pães e, de repente, ele tinha milhares de pessoas seguindo ele, ou seguindo-o, né? E João, capítulo 6, narra ali uma longa discussão onde Jesus acaba trazendo uma mensagem bastante interessante, bastante severa, e a população, melhor, o grupo ali vai todo embora. E se alguém olhasse assim, diz, poxa vida, Jesus acabou com a igreja dele. Eu diria assim, nossa, Jesus fracassou no ministério dele, agora todo mundo foi embora. Mas não, Jesus, ele sabia o que estava fazendo, né? Então, nós temos que analisar bastante o crescimento que estamos tendo para saber se ele é genuíno ou se não é genuíno, né? Eu queria, a gente já está partindo para o final, pastor, agradeço sua presença aqui, óbvio, Amém. Mas eu queria que o senhor indicasse para nós, amém, quer dizer, tipo assim, nossa, eu já estou cansado. A questão é assim, quais ministérios o senhor diria, em termos de trabalhos urbanos, podem ser referência para nós no desenvolvimento de nossos trabalhos, que a gente pode observar trabalhos que já têm sido sucesso, têm obtido sucesso em evangelizar, em mostrar o reino de Deus, em apresentar o Cristo de maneira saudável. Eu queria que o senhor pudesse indicar para nós alguns ministérios que estão já nos servindo como referência nesse assunto. Correto. Pastor João Paulo, eu vou exagerar um pouco, mas vou falar um pouquinho sobre a arte, que está um pouco esquecida. E gostaria de dizer para os irmãos, todos que estão nos assistindo, que tiraram seu tempo, né, para estar com a gente, gostaria de dizer que Van Gogh, antes de ser pintor, ele foi até o Tabernáculo Metropolitano de Londres para assistir Carlos Spurgeon pregar. E ele ficou tão entusiasmado com a pregação de Spurgeon que ele quis ser pastor. Mas a história vai mostrar para a gente que ele tinha um outro chamado que era para ser pintor, né? Então, as artes em geral hoje precisam uma grande atenção. Elas, ao longo do cristianismo, se mostraram muito valorosas. E ela foi, de certa forma, esquecida. Então, é necessário voltarmos às artes em geral. Elas podem dar um realce muito grande para a propagação do evangelho.
Mas temos outros ministérios, como o Ministério da Música, é muito importante, e as igrejas hoje têm uma certa dificuldade, dependendo de onde elas estão, por falta de cantores e músicos. Então, fazer aula de música, aula de canto, é muito importante. Poderia falar de muitas outras. Nesse momento, as cestas básicas têm sido muito relevante aonde nós estamos plantados aqui em Interlagos, por causa do momento. Então, muitas pessoas perderam os seus trabalhos, estão tendo dificuldades, tem famílias inteiras que ninguém tem um trabalho, e a pandemia tem se alongado por muitos meses. Então, não podemos esquecer daquelas pessoas que neste momento estão passando por uma crise mais severa. E temos vários outros ministérios, mas tem um que eu gostaria de destacar um pouquinho mais, que é o Ministério do Aconselhamento, ou também chamado de Cuidado Pastoral. Esse ministério, ele está sendo muito importante agora, sempre foi, né? Mas vivendo no momento que nós estamos vivendo em megalópolis, como foi mencionado aqui, como São Paulo e outras, né? O pastor sozinho não consegue pastorear a sua igreja, ainda que ela tenha poucos membros. Por que eu estou dizendo isso? Porque o momento que nós vivemos é muito importante. Alguns especialistas dizem que na década de 2050 nós teremos um grande colapso psicológico na humanidade. E nós sabemos que isso é verdade, não precisa nem fazer um estudo muito aprofundado para saber que isso é verdade. Então, o que acontece? O pastor sozinho não consegue cuidar da saúde espiritual e emocional do seu rebanho. Ele precisa de outras pessoas igualmente chamadas por Deus, e gostaria de salientar que todo crente é chamado por Deus para pelo menos um ministério, porque pelo menos um talento ele nos deu. Então, como eu disse, eu quero salientar este ministério em particular, porque nós precisamos hoje de discipulado coletivo, nós precisamos de pessoas para serem preparadas para o batismo, nós precisamos de pessoas para falarem sobre desenvolvimento humano para os nossos jovens, precisamos de pessoas para cuidar da saúde das pessoas que já estão na melhor idade, porque elas também têm as suas preocupações, e o pastor sozinho não consegue fazer isso. Porém, pessoas treinadas e capacitadas, mesmo que não sejam formadas no seminário ou na faculdade, por exemplo, de psicologia, elas são de grande valia para auxiliar a igreja e o seu pastor nessa questão. Elas podem levar palavras de refrigério, palavras de encorajamento, elas podem orar com essas pessoas, elas podem saber mais de perto em que nível está o relacionamento daquela pessoa com Deus. Um pastor sozinho não consegue, mesmo que ele fosse um super-homem, ele não conseguiria. Então, pastor João Paulo, eu gostaria de dar bastante ênfase no Ministério de Aconselhamento ou Cuidado Pastoral, de acordo conforme você conhece aí a designação dos termos, né? Então, esse é um ministério, todos são importantes, todos, irrestritamente, todos os ministérios são importantes, mas este é um dos ministérios que nós precisamos salientar e dizer, irmão, você pode sim aconselhar, você pode ajudar outras pessoas. Sobre esse assunto aí, eu aconselho o capítulo 11 do livro Teologia na Prática, que eu escrevi com um grupo de colegas, e a minha abordagem foi exatamente essa aí, o aconselhamento e o apoio do Ministério Leigo também do trabalho pastoral. E já que a gente começou falando de livros aí, já quase encerrando, pastor, que pena, nosso assunto poderia ir tão longe. O senhor trouxe tantas informações aí, tantas informações históricas e bíblicas. Quais são os livros que a gente pode indicar e os autores que a gente pode indicar aí para quem está nos ouvindo, está nos acompanhando, para se aprofundar um pouquinho nesse assunto de ministérios urbanos, de contextualização da mensagem, dos cuidados? Quais são os livros aí e os autores que o senhor pode indicar para a gente? Amém, pastor Júnior. Eu ainda não adquiri seu livro, mas está na minha lista para adquiri-los. Que bom que o senhor falou, porque os nossos telespectadores já sabem aonde se dirigir para ter um melhor aprofundamento sobre essa questão do aconselhamento pastoral, né?
Eu vou citar alguns autores e livros e gostaria de dizer que a gente não assina embaixo, digamos, qualquer autor na sua totalidade, né? Porque quem somos nós, né? Então, o nosso conselho é que sempre você leia, que você examine tudo, né? E que você fique só com aquilo que é bom, né? Os bereanos fizeram isso e deixaram um grande exemplo para nós. Eles, inclusive, analisaram o que Paulo falava, né? Pregava, né? Então, mas é importante que você leia diferentes literaturas. Um dos autores é o Viv Grieg, que é um neozelandês, né, que trabalhou em Manila. Ele escreveu um livro chamado Servo entre os Pobres. É um livro bastante relevante para pessoas que trabalham em grandes centros. Ele desenvolveu seu ministério inicialmente nas Filipinas, né, em Manila, e depois se espalhou para vários países, né. Então, esse livro é bem importante, existe em português, você pode adquiri-lo. Um autor que a gente não deixaria de mencionar é o Tim Keller. Ele está em uma região bastante interessante, que é o Upper Manhattan, né, a parte alta de Manhattan, onde está a população rica, os acadêmicos, e ele plantou uma igreja lá que veio frutificar. E ele escreveu um livro chamado Igreja Centrada, e ele tem muito a dizer sobre o evangelho urbano, ou sobre a igreja urbana, né? Então, Tim Keller, com certeza, é uma ótima leitura. Em terceiro lugar, Leslie Newbegin. Ele não é da atualidade, ele é do século passado. Escreveu livros como O Evangelho numa Sociedade Pluralista, muito importante. O Segredo Revelado, que é uma introdução à teologia da missão. E você vai ver, por exemplo, vários autores falando sobre ele é um referencial. Inclusive, o pastor aqui de Campinas, que trabalha com plantação de igrejas, esqueci agora o nome dele, peço desculpas, mas ele cita muito Leslie Newbegin. Então, os livros estão em português, o Evangelho numa Cidade. Ricardo Agreste, obrigado, pastor João Paulo, memória abençoada. Isto. O fundador da Jocum, Loren Cunningham, escreveu um livro intitulado O Livro que Transforma Nações, que é uma alusão à Bíblia. E ele vai citar vários países da Europa, onde a Bíblia foi a ferramenta que alavancou e que transformou aqueles países. Então, uma leitura maravilhosa que vale a pena. E, por último, gostaria de mencionar um autor alemão, mártir da Segunda Guerra Mundial, e cito ele por um fator muito relevante. Há vários outros, mas ele viveu em um momento de uma crise muito grande, que é o Dietrich Bonhoeffer. E um dos livros muito conhecidos dele é Discipulado, que eu até gostaria de chamar, né, de O Preço do Discipulado, ou o custo do discipulado, mas já existe um outro livro que os irmãos devem conhecer no Brasil com esse título, né? Então, ele saiu com o título Discipulado, e também outro chamado Vida em Comunhão. Parece que é só sobre comunhão, mas não, é muito mais do que isso. Seria como vivermos, por exemplo, nesse momento, em uma sociedade que está fragilizada por uma grande crise, como a Alemanha estava vivendo ali no apogeu do nazismo, né? Então, ele estava, na verdade, na prisão e provavelmente ele pressentia a sua execução. Então, são leituras maravilhosas. Então, Dietrich Bonhoeffer. São esses. Eu quero agradecer ao professor e pastor Gilson pela sua sempre sábia eloquência e profundidade com que toca os nossos corações. Obrigado mais uma vez. Suas aulas, elas são sempre comentadas pelos nossos alunos. Elas são profundas e desafiadoras. Muito, muito, muito obrigado, pastor Gilson. Que Deus lhe dê graça e também muita sabedoria no exercício pastoral ali na Igreja Batista Memorial de Interlagos. Eu quero, de coração, também agradecer essa pluralidade de líderes que o irmão falou. Hoje eu não sabia como resolver a minha vida, porque estava envolvido em várias frentes,
vários desafios, mas os meus colegas, professor Júnior, professor JP, deram conta de tudo, dirigiram esse trabalho, e então isso faz com que esse trabalho sozinho seria um peso, ele é leve, porque vocês permitem que esse trabalho realmente seja muito leve. Mas eu quero terminar e me despedir nas palavras últimas do professor Gilson, quando ele disse que você pode se preparar para também poder ajudar a outros em múltiplas funções. É por isso que o MISPA existe. Esse semestre, como você deve lembrar, as nossas aulas, por causa da pandemia, elas foram suspensas, mas elas retornam. O ano que vem, já no começo, em janeiro, nós começamos com o processo de matrículas para o início das aulas, acredito eu, meados de fevereiro, começo de março. E lá nós temos várias opções que atendem você. Nós temos aulas avulsas, nós temos curso de treinamento de líderes na igreja para você ser um bom professor, uma boa professora da escola dominical, ajudar o seu pastor. É um curso que dura 2 anos apenas, você vai 2 noites por semana, segunda e terça. Você, no final de semana, já está na sua igreja, ajudando a sua igreja, aplicando os conceitos que você aprende, como tem percebido. O seminário tem algo mais a oferecer, que possivelmente nem todos podem receber isso na sua igreja. Você vê aqui vários professores com várias funções, várias áreas de formação, porque o seu pastor sozinho não vai fazer isso com muita certeza. Não estou dizendo que o seu pastor não é capaz, não, é que ele é humano quanto nós somos, e ele não vai poder atender todas estas demandas. Ou então, se preferir, nós temos o curso de 4 anos, o curso avançado de teologia. No final desse curso, se Deus te chamar para o ministério mais integral, o ministério pastoral numa igreja, olha, essa é a grande obra que Jesus nos deixou. É a grande causa do mundo, levar o evangelho ao mundo todo. Quem sabe Deus está te chamando para esse propósito. E você também pode ser preparado e ser uma ferramenta nas mãos de Deus para a salvação de muitas pessoas. Algumas, como o pastor disse, estão à beira do suicídio. Que Deus toque o seu coração, que Deus renove suas forças, e no próximo ano, quem sabe, estejamos juntos ali no MISPA. Amém. Uma boa noite e um abraço a todos. Abraço, pastor Cacotes. Pastor Gilson, você está por aí ainda? Sim. Isso, não sai daí não, fica por aí.